A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acabou de eleger a nova presidência para os próximos 4 anos e toda a estrutura que envolve a conferência. E nesse momento também vão aparecer diversos influenciadores digitais católicos pela internet, tanto no YouTube quanto nos blogs e nas redes sociais, criticando as escolhas e os nomes que foram nomeados. Infelizmente, muitos católicos não sabem para que serve a CNBB, não entendem a importância da reunião dos bispos do Brasil ou em cada país e também o papel dos nossos bispos na atuação na sociedade em geral. Muita gente pensa que os bispos têm que ficar apenas nas suas sacristias pregando o evangelho e nada mais, como se o evangelho se restringisse apenas àquilo que está escrito na Bíblia, o magistério e a doutrina de fé. E os críticos, independente dos nomes que foram escolhidos, vão falar mal dos bispos. Eu estou gravando esse vídeo antes dos críticos da CNBB, porque eles vão aparecer criticando qualquer nome que fosse eleito. Na verdade, eu devia ter gravado esse vídeo antes da eleição dos bispos para antecipar o que os críticos vão falar. Eu fiz uma nota para o roteiro desse vídeo porque eu acho importante organizar as minhas ideias e não ficar aqui muito prolixo. E vejam só como que eu escrevi. Eu pensei assim, essa turma eu vou chamar de ultraconservadora, mas eu poderia chamar de cismáticos, aqueles que querem promover o cisma, a divisão dentro da igreja. Eles não gostam de ninguém. Eles não gostam de nenhum bispo. Eles não reconhecem a autoridade dos bispos constituídos na igreja. Muitos deles não reconhecem a autoridade do Papa Francisco, ou de nenhum Papa desde o Concílio Vaticano II, dependendo da linha que esses caras seguem. Ou seja, não importa qual nome ocupar a presidência da CNBB, a vice-presidência e todas as comissões dentro da estrutura de organização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não importa. Eles vão criticar qualquer nome, porque nenhum presta. E eles se dizem sabedores das necessidades da igreja mais do que os próprios bispos. 301 bispos estiveram presentes e votaram para eleger a presidência. Precisa de pelo menos 2/3 deste número para se eleger o novo presidente e os outros membros. E estas pessoas, estes críticos da CNBB, dos bispos, do Papa, acham que sabem mais do que aqueles homens que foram escolhidos como sucessores dos apóstolos pelo próprio Jesus, que receberam o munus apostólico de governar a igreja. Eu entendo que existem críticas que são passíveis de serem reais, mas há muito exagero. Estas pessoas vão publicar os vídeos delas com críticas sem a menor fundamentação. Tudo se resume a rotular os bispos com nomes bobos, com críticas vazias ou sem sentido. Eu até fiz uma lista aqui de como estes críticos vão aparecer nos vídeos xingando e criticando a eleição da CNBB. Eles vão aparecer chamando os bispos de militantes, bobocas, esquerdistas, cara de mamão, comunistas, hereges e tantas outras coisas sem o menor sentido, que não tem lastro na realidade. Foi construída uma argumentação para desmoralizar os bispos e as conferências episcopais pelo mundo. Eu já gravei um outro vídeo aqui em torno do nome do Papa Francisco. Há grupos de extrema-direita, ultraconservadores dentro da igreja e fora da igreja, que tratam o Papa Francisco como inimigo. Em âmbitos nacionais, existem organizações, pessoas promovendo de forma orquestrada e direta críticas aos bispos e às conferências episcopais. Tudo isso com o objetivo de desmoralizar as lideranças dentro da igreja. Eu também já publiquei até um vídeo sobre aqueles que chamam o Papa Francisco de herege. Essas referências eu vou deixar os links na descrição. É importante que nós, católicos, tenhamos consciência de que existe sim uma organização de críticos ferrenhos à igreja e que estão travestidos
Eles se vestem de bons católicos e propagam pelo mundo, pela internet, dizendo que querem o bem da igreja, mas que na verdade estão confundindo o povo de Deus, levando as pessoas à confusão e à dúvida, colocando em xeque a autoridade daqueles que foram constituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foram constituídos líderes da igreja, governantes da igreja, guardiões da verdade, da doutrina e do magistério. Eles querem simplesmente fazer com que as pessoas tenham desconfiança sobre a autoridade do Papa, dos bispos, da organização da igreja, não só nacionalmente, como localmente, colocando o povo de Deus contra os seus padres, contra os seus bispos, os religiosos, as religiosas. Querem trazer para dentro da igreja uma discussão política que não existe, uma divisão entre este grupo e aquele grupo, que você pode dar o nome que você quiser, mas tudo isso para promover a discórdia, a divisão. Isso tem um nome na doutrina da igreja, se chama cisma. Os cismáticos são aqueles que muitas vezes aparecem como bastiões protetores, aqueles que estão lutando pelo bem da igreja e que no fim das contas provocam a divisão, rompem com o magistério da igreja, afastam o povo de Deus e até em alguns momentos criam outras religiões e outras igrejas pelas esquinas por aí. O caso mais evidente disso é a Reforma Protestante. Todos os reformadores da Reforma Protestante apareceram como bons homens, bons católicos, que só queriam que a igreja melhorasse, que estavam mostrando críticas plausíveis e reais sobre os bispos, sobre o Papa, sobre a doutrina da igreja, mas que no fim romperam com a unidade da igreja. Tudo isso pode parecer muito bonito quando a gente escuta e assiste esses vídeos, lê os artigos na internet de pessoas falando que estão buscando restaurar a fé, restaurar a igreja naquilo que é a sua origem. Mas no fim, estão apenas confundindo as pessoas, distorcendo a realidade, distorcendo a doutrina. Muita gente acaba enganada por estes grupos de pessoas que estão orquestrando tudo isso contra a igreja, contra os bispos, contra o Papa. Eu sei que para muita gente que está assistindo esse vídeo agora, pode parecer que eu estou falando de uma teoria conspiratória absurda, que não faz sentido essas pessoas quererem combater a igreja, porque elas estão lutando pelo bem, pela melhoria da igreja. Eu sei, é muito confuso. E é justamente isso que estas pessoas querem: implantar a dúvida, te deixar com dúvida, colocar com que você não sinta mais confiança nas lideranças, para que estes indivíduos assumam o papel de líderes. As pessoas passam a confiar mais nestes influenciadores do que nos bispos. Acreditam mais nestas pessoas que não receberam autoridade nenhuma de Jesus nem da igreja e desconfiam daqueles que têm o poder e o munus apostólico constituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Não faz sentido que 301 bispos reunidos elejam a sua presidência, a forma como eles vão se organizar para os próximos 4 anos, que eles estejam errados e que apenas 1 ou 2 por aí tenham mais verdades e mais conhecimento sobre a igreja do que os nossos bispos. Alguns destes indivíduos pensam que escutam e sabem mais da realidade da igreja do que os bispos que estão na atuação pastoral cotidiana, Brasil afora e mundo afora. Inclusive se arvoram como críticos do próprio Papa Francisco. Eu não vou ficar aqui defendendo os nomes que foram eleitos, porque não cabe a mim esse papel. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é dos bispos do Brasil. Eu, como leigo, tenho que manter a minha fidelidade à igreja a partir da minha diocese, do meu bispo e o meu vínculo com o Papa Francisco.
Mas não posso colocar em dúvida as instituições e organismos da igreja que trabalham em benefício da atuação dos nossos bispos localmente e que têm a aprovação do Papa. Eu vou deixar outra série de links aqui embaixo, caso você não saiba exatamente para que serve as conferências episcopais. Inclusive, a conferência episcopal, todas as conferências episcopais, elas estão organizadas baseada no Código de Direito Canônico da Igreja, nos cânons 447 até o cânon 459. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ler o que o direito da Igreja fala sobre as conferências episcopais, para que você entenda para que serve essa organização dos bispos. Essa foi uma demanda do Concílio Vaticano II, no documento chamado Lumen Gentium. Tem alguns parágrafos, mas especialmente o parágrafo 22, que trata do Colégio dos Bispos e a cabeça desse Colégio dos Bispos, que é o Papa, e também a relação dos bispos dentro do Colégio Episcopal. E aqui fala da necessidade da criação das conferências episcopais. Essa é uma demanda universal da Igreja, faz parte da organização para facilitar a maneira como a igreja se distribui pelo mundo, que é tão grande, que tem centenas e centenas de bispos, padres, religiosos, religiosas e missionários. Também eu vou deixar um outro link aqui do site da CNBB, que explica de forma muito pastoral e didática o papel da Conferência Episcopal, respondendo muitas das dúvidas e das críticas que aparecem pela internet. E você vai ver que muito do que se fala pela internet são exageros, distorções, não é a realidade da igreja no Brasil, porque tudo isso é fabricado para te colocar contra a fé, contra a doutrina. Eu precisava fazer esse vídeo para chamar a atenção e também não ficar aqui defendendo este ou aquele nome de bispo aqui ou acolá. Nós temos que estar atentos ao que está por trás destas críticas. Porque, como eu falei logo no início, estes grupos de críticos da igreja só querem criticar. Não importava nenhum dos 301 bispos. Qualquer um deles que fosse eleito seria criticado, seria colocado contra a parede, seria ofendido por estas pessoas, porque o que eles querem é apenas causar balbúrdia. Eles querem apenas causar confusão. Eu repito, eles querem afastar as pessoas da igreja, fazer com que você perca a confiança no seu bispo, perca a confiança no Papa, perca a confiança na doutrina da igreja, na liturgia. Estes grupos chegam ao absurdo de propagar que a missa como nós temos hoje não é legítima, não é verdadeira. Isso é absurdo, para você ver o nível em que vão chegando. Eles querem afastar a gente não só da liderança e da autoridade dos bispos, mas da maneira como nós nos relacionamos com a igreja, com os sacramentos, com a palavra de Deus, com a doutrina de fé, com a doutrina social da igreja. Eles têm um objetivo muito grande: causar descrédito. Eu vou deixar aqui embaixo outras referências de vídeos, também links que são importantes para a doutrina da igreja, para que você entenda o que está acontecendo. Vou citar outros 2 vídeos aqui do lado, mas não se deixe enganar por aqueles que só falam mal da igreja, não apresentam nenhuma solução, não apresentam nenhum contraponto. A única coisa que eles querem é causar discórdia, divisão, o cisma, romper com a colegialidade, romper com a unidade da igreja e te tirar do caminho da fé. Assiste esses vídeos, dá uma olhada nos links e não se deixe enganar por esse tipo de indivíduo. Confie na igreja, confie na autoridade que o próprio Jesus confiou aos nossos bispos. Se nós não confiarmos nisso, na palavra e na vontade de Jesus, em que nós vamos confiar? Não confie naqueles que querem tirar você da igreja.